O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Oração a Oxum. Salve, Oxum, dourada Senhora da pele de ouro. Benditas são tuas águas que lavam nosso ser e nos livram do mal. Oxum, divina rainha, belo orixá, venha a nós caminhando na lua cheia, trazendo em suas mãos os lírios do amor e da paz. Torna-nos doces, suaves e sedutores como tu és. Ó Mamãe Oxum, proteja-nos, faça que o amor seja constante em nossa vida e que nós possamos amar toda a criação de Olorum. Proteja-nos de todas as mandingas e feitiçarias, dai-nos o néctar de sua doçura e que nós consigamos tudo o que desejamos, a serenidade para agir de forma consciente e equilibrada. Que nós sejamos como suas águas doces que seguem desbravadoras no curso dos rios, entrecortando pedras e se precipitando às cachoeiras, sem parar nem ter como voltar atrás, apenas seguindo o nosso caminho. Purifique nossa alma e nosso corpo com suas lágrimas de alento. Inunda-nos com sua beleza, sua bondade e seu amor, enchendo nossa vida de prosperidade. Salve Oxum, ora eu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Pai amado, Jesus de poder e bondade, diante de vós, Senhor, nos colocamos agradecendo as oportunidades que nos dá de poder servi-lo. Rogamos a vossa bênção e proteção, Senhor, saudando toda essa corrente de luz, a corrente franciscana, a corrente de São Francisco de Assis. Saudamos os orixás da nossa casa, especialmente a Xangô, que comanda a nossa casa, mas também saudamos a Oxum, Iemanjá e o Baluayê. E nesse mês especialmente a Oxum, pedindo a ela que nos cubra de bênçãos e nos envolva com seu manto de luz e de amor, para que possamos seguir no caminho da paz, no caminho do amor, no caminho da fraternidade. Saudamos São Miguel Arcanjo, São Francisco de Assis, a Fraternidade Branca Universal e a Melquisedeque. Saudamos os caboclos, os guias e mentores da nossa corrente franciscana, especialmente o Caboclo Tupinambá, guia mestre da nossa casa franciscana, a Casa de Francisco de Assis. Saudamos, Pai,
a Maria. Maria, nossa mãe querida, nosso atalho para Jesus. Nos abençoe, nos guie, nos carregue em vossos braços todas as vezes que assim precisarmos. Nos dê força, nos alivie das nossas tensões, dos nossos sofrimentos. Saudamos o Mestre Jesus, nosso Pai Oxalá, agradecendo a oportunidade de servi-lo, pedindo a vossa bênção e proteção sobre todos nós. Pedimos pela paz, paz entre povos e nações, entre governantes e governados, paz em cada recanto deste plano terreno, Pai. Leve a paz ao coração dos homens, paz aos governantes, para que não sejam dominados pelo egoísmo, pela vaidade, e que não levem tanto sofrimento ao seu povo. Pai, leve paz em cada recanto deste plano, em cada lar, em cada coração. Pedimos paz também no Brasil, paz no Rio de Janeiro, em nossos lares e principalmente paz em nossos corações. Pedimos pelas crianças, as crianças do mundo, as crianças que vivem em meio à fome, à miséria, à guerra, a tanto sofrimento. Pedimos por todas as crianças que necessitam desse amor divino para evoluir, para crescer, para se desenvolver, para transformar este mundo num mundo mais justo, mais humano, mais amoroso. Pedimos também pelas crianças da creche Santa Clara, a creche da nossa casa franciscana. Pedimos pelos seus pais, professores, por todas as crianças da nossa creche. Pedimos por todos aqueles que ajudam a nossa casa franciscana nos seus trabalhos sociais. Pedimos pelos médiuns da nossa casa, por todos os que ali vão, por todos que nos ouvem. Pedimos ainda por todos os encarnados e desencarnados, cujos nomes vêm ao nosso pensamento neste momento. Que assim seja. A sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, outras negações. Mateus capítulo 26, versículos 71 a 75. Saindo, pois, para o vestíbulo, outra viu e disse aos dali: Este estava com Jesus, o Nazoreu. E de novo negou com juramento: Não conheço esse homem. Depois de pouco, chegando os presentes, disseram a Pedro: Realmente tu és um deles, pois até teu sotaque faz de manifesto. Então começou a amaldiçoar e jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro da palavra de Jesus que disse: Que antes de o galo cantar, 3 vezes me negarás. E indo para fora, chorou amargamente. Passou-se o primeiro ato com a porteira, com 3 intervenções. Uma à entrada, outra logo a seguir, quando ela foi observá-lo no pátio à luz da fogueira. A terceira, quando depois da retirada estratégica de Pedro para o vestíbulo, ela ou outra afirma ao grupo: Este era um deles. As 3 vezes que Pedro disfarça e nega constituem uma negação, a primeira. O segundo ato foi mais simples e só aparece em Lucas. É a acusação de um homem que não causou muito tumulto. Era palavra contra palavra, mas sem provas. O terceiro ato ocorreu cerca de 1 hora depois, como bem assinala Lucas, e desta vez o tumulto foi grande. Em primeiro lugar, a afirmação deduzida pelos presentes diante do sotaque de Pedro, que não aguentou ficar calado, e sua pronúncia do aramaico o traiu. Sem dúvida és um deles, pois teu sotaque o revela. E ao negar, outro acrescenta: Mas eu te vi no grupo.
e logo a seguir o galo canta. Pedro reforça a negação porque quer permanecer ao lado do mestre o mais que puder e tinha interesse em despistar de si a atenção em vista de haver ferido Malco. A essa hora, Jesus devia estar saindo da sala de audiência no primeiro pavimento e descendo para o pátio, ainda algemado, para ser preparado e levado ao sinédrio, a fim de ser interrogado e julgado, logo que o sol surgisse. Entre todo o grupo, distingue com seu olhar o querido discípulo, Pedro, que ao ver-lhe o olhar triste e bom, e ao ouvir os insistentes cantos do galo, se lembra da previsão do Rabi amado e se perturba de tal forma que sai rápido do palácio de Caifás e prorrompe num choro convulsivo. E ele que dissera que o seguiria até a morte. Comentário esotérico de Torres Pastorino. Lição dura, mas proveitosa contra a presunção que todos temos de que somos melhores que os outros e de que temos capacidade absoluta de resistir a qualquer prova. Para todos nós é muito fácil depreciar as façanhas alheias, menosprezar a coragem demonstrada pelos outros ou acusar de covardia uma desculpa que permita a penetração em local proibido, contanto que se acompanhe um amigo na hora do perigo. Pedro negou conhecer seu mestre, mas não o renegou. Preferiu os sonhos com a boca, mas o coração lhe permanecia fiel, tanto que ali se meteu no local do maior perigo para não abandoná-lo. Suas negações verbais eram meramente escanteios para conservar-se ao lado de Jesus. Seu choro vem sendo interpretado há 2000 anos, como arrependimento profundo de tê-lo negado. Não poderia ter sido antes o choque de ver que não havia sido libertado, mas ao invés era levado a julgamento sem que ele pudesse acompanhá-lo? Não poderia ter sido o desespero da impotência de arrancá-lo das mãos dos captores? Não poderia ter sido pela decepção da certeza de que a força e os poderes de seu mestre tudo venceriam com facilidade e que ali falhavam? O choro irrompeu depois de ter ouvido Pedro o canto do galo. Lucas acrescenta o pormenor do olhar de Jesus. Interpretamos como o lançamento sobre si mesmo, ou seja, a conscientização das circunstâncias que tiveram o condão de despertá-lo para o fato que se passava, reavivando-lhe a memória da previsão do mestre de que ele o negaria. A sucessão rápida e imprevisível dos acontecimentos dolorosos naquela noite, cheia de ocorrências, choca profundamente a emotividade de Pedro, cujo corpo astral já se achava saturado de fluidos barônticos, de tristeza, desapontamento, mágoa, ansiedade, angústia, medo, desorientação, dúvida e também arrependimento. E quando riscou o ar a física de sonho de luz, o canto do galo e o olhar de Jesus, se produziu intensa centelha eletrolítica que fez arrebentar o dique que represava a emoção e abriu em catarata suas lágrimas incontroláveis que borbotaram abundantes, aliviando a pressão interna e purificando o corpo astral. Lágrimas, válvula de escape de que a natureza dotou o homem para que pudesse suportar os grandes impactos emotivos. A negação de Pedro naquela circunstância constituiu uma estratégia inteligente, não a covardia dos que renegam para vender-se ao partido contrário. Negou para afirmar e confirmar sua adesão ao Mestre. Nesse evangelho, nós relembramos um episódio em que Jesus disse a Pedro que Pedro o negaria 3 vezes. E Pedro achou que isso era impossível, ele jamais faria isso ao seu mestre.
tão amado. Mas ele o fez. E assim como disse o mestre, antes do galo cantar, ele negou 3 vezes que conhecia o mestre. Porque o Pedro teve a coragem de ir lá no palácio de Caifás, aguardar ali as decisões em relação a Jesus quando Jesus foi preso. Isso foi um gesto de grande coragem dele, porque ele poderia ser preso também. Eles estavam todos perseguidos. E por conta disso ele nega Jesus, ele nega o conhecimento, porque ele quer ficar ali próximo. E também porque não quer ser preso. Isso não é covardia. Muitas vezes nós temos que compreender as decisões do outro. E a gente às vezes faz um julgamento do que o outro está fazendo, do erro que o outro teria segundo a nossa visão. E às vezes nós cometemos mais erros ainda, pelo excesso de vaidade, porque nos achamos acima daquela pessoa, nos achamos acima daquele fato. Nós, olhando de fora, temos uma posição. E se estivéssemos ali, como agiríamos? Essa é a pergunta que devemos fazer sempre. Como nós agiríamos se ali estivéssemos? E não ficar fazendo julgamento dos outros. Isso é um grande problema da humanidade, excesso de vaidade, que é uma coisa que nós temos que nos libertar cada vez mais. Vaidade, egoísmo. Olhar o nosso irmão, olhar o outro, sem fazer grandes julgamentos. Pensar em como nós temos o nosso percurso e como nós agiríamos. Será que faríamos assim ou faríamos de outro jeito? A gente nunca sabe, porque muitas vezes nós estamos apenas observando. E aí é que nos envolvemos nessa questão de adquirir karmas negativos, na intriga, na fofoca, em ficar julgando os outros, e não compreender os passos que os outros estão fazendo, porque cada um tem o seu processo evolutivo. Nós estamos em um degrau, o outro está em outro degrau, seja na nossa família ou seja pessoas que nós conhecemos, que estão em torno de nós. Cada um está num degrau evolutivo. Então as ações, a forma de pensar, a forma de agir de cada um não tem que ser igual ao outro. O que nós temos é que acatar o que o outro determina para si, mesmo que seja um equívoco, mas não somos nós que vamos julgar. Esse julgamento será feito pela própria pessoa, pelo seu espírito, quando se desliga do corpo físico, quando vai ao encontro da sua luz interior. Então, nós temos que compreender isso, e compreender a ação de Pedro, de não negar. Ele não negou Jesus. Ele se preservou para estar perto do Pai, perto daquele homem, daquele mestre, daquela luz maior. E ele faz cada vez mais esse encontro dentro de si, buscando a paz interior,
buscando o encontro maior com Cristo. Então, nós temos que caminhar na nossa vida buscando a nossa própria verdade, o nosso caminho, sem magoar, sem ferir, tentando respeitar, amar aos nossos irmãos, tentando compreender os passos de cada um. Não é uma coisa fácil, porque muitas vezes nós somos traídos, nos sentimos traídos por um, por outro, nos sentimos enganados, mas são parte do nosso processo evolutivo. De cada pedra, nós temos que tirar uma lição para a nossa vida, uma lição que vai nos engrandecer, nos ajudar na nossa evolução, que vai nos iluminar. Então fica uma mensagem principalmente de amor, porque o amor que fez o Pedro fazer isso é o amor que nos faz caminhar respeitando as diferenças, compreendendo que nós não somos iguais, que ninguém é igual ao outro, cada um tem o seu próprio processo evolutivo. Fica essa mensagem para vocês, uma mensagem de luz, pedindo ao Pai que a luz divina brilhe para cada um, que as energias de amor do Pai Maior, as energias de amor da Mamãe Oxum brilhem no coração de cada um de vós. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Assim seja, Senhor. Que a luz divina envolva cada um no seu lar, na sua vida.